Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Papo de Amigos, com a permissão do Mestre Jesus e da equipe espiritual Paz e Luz, que iniciaremos a nossa live de hoje. Hoje traremos um super convidado, o Thiago Bronze. Ele é pós-graduado em nutrição clínica, ele tem o histórico de obesidade, né? Ele vai contar como que ele superou, como que ele mudou a vida dele. Ele dá dicas, ele cria conteúdos na internet para ensinar as pessoas a se alimentarem de forma correta e desmistificar algumas dietas, esses vários conteúdos que a gente encontra pela internet, né? Ele é uma pessoa que vai contar a sua própria experiência para a gente aqui no Papo de Amigos. E já aproveitando, a gente vai também falar da parte da relação espírita com a questão alimentar, os excessos, o que pode ocasionar de acordo com a doutrina espírita. Eu peço a todos que vão deixando já o seu boa noite, deixando o seu nome, já vou aqui, ó. Serve mais você, o João, meu amigo João tá sempre, a Valéria tá sempre com a gente também aqui. Ivan, boa noite, meu querido, tudo bem? Tudo beleza? O Ivan tá acompanhando a gente aqui. O Thiago, nosso convidado, o Thiago Bronze, já está online. Boa noite, Eliana, tudo bem? Uma boa noite a todos. Hoje um assunto muito interessante, muito importante. Então, como sempre, peço que tirem suas dúvidas, que mandem pergunta para o nosso convidado. As mulheres que gostam muito das dietas modernas, da questão alimentar, como perder aqueles excesso de quilos. Nós, homens, que somos um pouquinho mais relaxados em questão com dieta. Então, hoje é muito importante tudo isso. E nós vamos falar hoje na live também a questão dos excessos, né? O que acarreta com a questão espírita, os excessos alimentares, a obesidade, quando a pessoa, né? E a alimentação que não é correta. Mandar uma boa noite pro Danilo, né, Ivan? Bem lembrado. Boa noite, Lúcia, tá sempre aqui com a gente também. Boa noite. A Carla também já entrou na nossa live aqui. Lembrando que essa live vai ficar salva no nosso canal do YouTube, que é www.youtube.com/Papo de Amigos 10. Assim que terminar a live, a gente já disponibiliza esse conteúdo na internet. Entrem lá, se inscrevam no nosso canal, curtem os nossos vídeos, é muito importante. Compartilhe os nossos vídeos, as nossas lives, né? Que é muito importante que o conteúdo chegue a todos. Nós vamos também, já a Denise também, boa noite, entrando aqui. Eu vou adicionar o Matheus e o professor. E peço que hoje a participação de vocês é fundamental. Todo mundo tem dúvida, o que pode, o que não pode. O Thiago é um especialista, ele viveu tudo isso, né? Ele sofreu com obesidade, né? E vai explicar pra gente tudo que ele faz. E hoje ele tem conteúdos na internet que ajudam as pessoas a se alimentarem de forma correta, né? A elevar a sua autoestima. Então ele faz bastante conteúdo, ele posta nas suas redes sociais, ele vai deixar as suas redes sociais aqui também para a gente poder compartilhar com vocês. Vocês entrem lá no canal dele, se inscrevam, curtam os vídeos deles, e é muito importante para nós. Eu já estou recebendo aqui o professor. Boa noite, professor, seja bem-vindo. Boa noite, meu amigo, boa noite a todos. Que Deus ilumine nossa live. Eu estava explicando, professor, a importância, né, de tudo isso, da alimentação, o que o Espiritismo tem a dizer sobre os excessos alimentares, né? O que isso acarreta. E hoje nós estamos com um super convidado, o Thiago Bronze, é especialista, ele é pós-graduado, ele viveu a questão da obesidade, lutou contra, venceu e hoje ele faz conteúdos ensinando as pessoas a lidar com tudo isso. Então, é muito importante, eu vou adicionar o Matheus aqui. Professor, eu passo a palavra para você por enquanto. Eu vou tentar adicionar o Matheus para a gente já adicionar o nosso convidado, o Thiago, que ele já está online aqui com a gente. Boa noite, eu acompanho o Instagram do Tiago, né? Ele tem o que chamou a atenção, não sei se ele vai comentar aí depois também, né? Ajuda da alimentação na fibromialgia. Então, por isso que comecei a acompanhar o Instagram dele.
que ele tem umas dicas boas, né? Ele realmente ajuda a gente a ter uma alimentação saudável, uma boa alimentação e viver bem, né? E achei interessantíssimo ele estar com a gente aqui hoje também, né? Falando um pouquinho sobre as alimentações, sobre o trabalho dele, porque ultimamente nós andamos comendo tanta coisa, né? Mas será que faz bem para nossa para nossa matéria, né? A nossa matéria está ligada ao nosso mental, está ligado ao nosso espírito também, né? O, então, vai ser uma live super produtiva. Ele manja muito dessa área aí e vai abrilhantar a gente um pouquinho. Exatamente. Então, professor, eu não estou conseguindo adicionar o Matheus. Lembrando a todos que já vão deixando sua pergunta. Você tem dúvidas sobre dietas? Você já fez uma dieta? O que vocês já tentaram de dieta para tentar emagrecer aqueles quilinhos a mais? Deixa aqui, vai deixando o seu comentário que nós vamos perguntar para o Thiago o que ele acha, se está correto, se pode melhorar, né, professor? Então, como você mesmo diz, a questão da fibromialgia é muito importante, né? Eu não estou conseguindo adicionar o Matheus, eu vou tentar adicionar já o nosso convidado, o Thiago, tá? Vamos ver se eu consigo adicionar ele já aqui na live. O Matheus está online. Aqui está falando que a gente não consegue adicionar ele. Eu vou tentar adicionar já o nosso convidado para a gente já andando. Aqui, ó, convidei o Matheus, vamos ver. Então, professor, nós vamos. Hoje eu falei que é uma live, né? Ela é bem atual, bem interessante. A gente vê muito na internet conteúdo sobre dietas, sobre como emagrecer, o que pode e o que não pode, né? Então, hoje. E o interessante é que a gente sempre vê em alguma revista falando sobre a dieta perfeita, né? Falando sobre o corpo perfeito. Parece que a cada semana está saindo alguma coisa milagrosa, né? Aquelas dietas que não pode comer várias coisas, né? Que, olha lá quem está aqui. Boa noite, Thiago. Gratidão, boa meu irmão. noite. Seja Peraí, bem-vindo. eu tô com a minha câmera invertida. Calma, aqui. Pronto. Não, foi. Eu tava enxergando tudo errado. Peraí. Agora, Agora foi. Ficou Tô no ótimo. meu quarto, tá meio bagunçado. O ring light vai refletir no meu óculos, mas tamo aí. Não tem problema. Thiago, primeiramente, boa noite. Gratidão por ter Boa aceito o noite. nosso convite, participar da nossa live junto com os nossos amigos aqui. Eu fiz uma pré-apresentação sua. Eu vou passar a palavra para você se apresentar para os nossos amigos, falar um pouquinho sobre você, da sua experiência e sobre o teu trabalho que você produz, os conteúdos da internet. Para você fazer uma breve apresentação. Seja bem-vindo e boa noite. Muito obrigado pelo convite. Meu nome é Thiago, sou nutricionista já desde 2016. Atualmente estou atendendo online e presencial aqui em São Paulo. Vocês são de São Paulo? Eu nem lembro se eu perguntei. Nós somos cada um aqui é de uma cidade. Nós somos do interior do estado de São Paulo. Ah, legal. Tá? É melhor eu tirar o óculos, né, gente? Que está muito reflexo. Tá Eu enxergo. bastante, tá bastante reflexo. Eu acho que é a luz que você está usando, né? É. E eu não acredito muito nessa questão das dietas muito fechadas, como você estava citando. Quais dietas vocês já tentaram ou não? E as pessoas pulam de dieta em dieta a vida toda e no fim elas não aprendem nada, ainda perdem a autonomia e no fim só engordam. E continuam se alimentando de forma errada, né, Thiago? Olha Sim, aí. elas perdem a autonomia, né? De tanto seguir regras externas, elas esquecem de saber o que elas estão com fome, se elas estão realmente com vontade de comer, se elas estão com fome ou não. E isso confunde muito o nosso cérebro. Então, a prática das dietas, da moda, cada hora começa uma diferente, não é bom. Você tem que mudar a sua alimentação para sempre. Tem que mudar o seu estilo de vida para sempre. Entendi. Ô, Thiago, eu vou pedir licença para você. Chegou mais um integrante da nossa live, o Matheus. Boa noite, Matheus. Fala, Thiago, beleza? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Prazer estar com você aqui, Thiago. Eu estava com dificuldade de entrar, vocês me desculpem, não estava aparecendo para mim a live.
eu estava tentando te adicionar, Matheus, também não estava conseguindo. O professor estava na live, eu acho que ele teve problema com a internet dele, tá? Ele Nós já mandou fizemos, mensagem aqui que caiu também. sim, nós vamos, nós já fizemos uma pré-apresentação sobre o Tiago, né? Sobre o trabalho que ele faz, dos conteúdos. A gente já fez para os nossos amigos aqui deixar um comentário se alguém já fez algum tipo de dieta, se resolveu, por quanto tempo, é como o Tiago disse, né? A partir do momento que você muda seu estilo de vida, seu estilo de alimentação, é para a vida toda. Não é por um simples período, porque as pessoas, né, Tiago, se eu tiver errado, você me corrige, Sim. é quando elas encontram o resultado, perde aqueles quilos, eu vou voltar a comer um lanche a mais, volta naquela alimentação antiga. E aí, quando o corpo realmente ganha os quilos, parece que de uma forma bem mais rápida, né? Aí bate o desânimo, fala, não adianta, essa dieta. E aí elas partem, eu acho que para a forma mais agressiva, que são aquelas fórmulas, né? Que alguns médicos fazem, que eu não tenho muito conhecimento, mas de forma agressiva, o certo é você mudar a tua rotina com alimentação, com atividade física, né? Então, o que você pode já dar de início, Tiago, para as pessoas que estão nos ouvindo e nos escutando aqui? Primeiro que o nosso corpo ele não é uma massa de modelar. Você não pode ficar mudando o seu corpo só porque você vai casar, porque você vai numa festa, porque você quer usar uma roupa e etc. Ele é um organismo vivo e ele dá respostas ao que ele passa. Se você faz ele passar fome, faz ele ganhar, ele comer menos do que ele precisa, ele vai desenvolver mecanismos de defesa contra isso. Ele vai aumentar a sua fome, ele vai te deixar pensando em comida o tempo todo, você vai perder massa muscular, seu metabolismo vai ficar mais baixo, e você cada vez vai ter que fazer uma loucura maior para emagrecer de novo. Começa querendo perder 5 quilos para caber numa roupa, termina tendo que perder 50 quilos depois de 20 anos de tanto praticar dieta e de tanto passar por efeito sanfona. Porque toda vez que a pessoa perde peso, ela perde os dois tecidos, ela perde gordura e músculo. Toda vez que ela recupera só gordura. Então ela vai tendo cada vez um metabolismo mais lento, porque ela vai cada vez tendo menos massa muscular. Nossa, isso é muito importante. As pessoas que estão nos ouvindo, né? É que a gente fala aquele efeito sanfona, né, Tiago? Que as pessoas. É muito melhor que você fique a vida inteira sobre sobrepeso. Isso é dado científico. É muito melhor que você fique no sobrepeso do que você passe a vida no efeito sanfona. O efeito sanfona ele é muito mais danoso do que o sobrepeso. Isso é bem importante. Tiago, e qual que é a importância em tudo isso? Claro, alimentação, eu acho que é fundamental, mas junto com a atividade física. Porque tem pessoas que falam assim, eu não tenho tempo de praticar atividade física, eu não tenho... A gente vê muito na internet, principalmente no YouTube, eles falam faz aqueles exercícios que aumentam o metabolismo. Tem um chamado Q48, que queima as calorias durante 48 horas. O tipo de treinamento, o Freithlec, né? Brincar de correr, que é exercício. Academia, caminhada, ciclismo, natação. Qualquer tipo de atividade já auxilia na questão da alimentação, da perca de peso e do aumento do metabolismo. Sim, eu não vou manjar muito de exercício físico porque eu não sou educador físico, eu não fiz educação física, então essa parte eu não tenho tanta certeza. Mas o que aumenta gasto energético é a atividade física, é o exercício físico. Então, você se movimentar mais no seu dia a dia já vai fazer você gastar mais energia. Simplesmente de você deixar de usar elevador e usar mais escadas, você já vai aumentar o seu gasto energético ao longo do dia. Tem pessoas que perdem peso simplesmente por isso. Elas melhoram a alimentação um pouquinho e elas passam a descer alguns pontos antes no ônibus, andam mais a pé, elas passam a andar mais de escada, levam mais o cachorro para sair, elas param de usar tanto Uber, e quando vem o peso foi embora, elas nem perceberam, elas não tiveram que focar nisso, elas focaram em outras coisas. Sim. E a questão... Ô, Matheus, quer fazer alguma pergunta, Matheus? Eu não sei se vocês já falaram sobre isso, mas eu queria falar o quanto
que é uma coisa assim que eu tenho assim uma consciência sobre isso. Eu queria que o Thiago dissesse aí, explicasse para a gente o quanto a parte emocional interfere na questão alimentar, né? Porque muitas vezes as pessoas querem manter uma rotina, tanto de atividade física quanto de alimentação, mas a questão emocional, estado emocional, é algo que eu vejo que é o grande gargalo para que a pessoa consiga ter uma boa alimentação, cuidado consigo mesmo. E é assim, é aquela história, né? Eu faço atividade física e, consequentemente, eu tenho uma condição emocional melhor, ou eu me alimento melhor e, consequentemente, eu tenho uma questão emocional melhor, e o inverso, né? Quanto mais emocionalmente bem eu estiver, melhor condição de fazer as escolhas e dizer não para maus hábitos alimentares. Eu queria que o Thiago falasse um pouco dessa relação, estado emocional versus alimentação. O emocional, ele é o que influencia quase 100% dos casos. O comer emocional que hoje em dia as pessoas têm, que foi influenciado muito pela pandemia, as pessoas hoje em dia estão muito ansiosas, e isso é uma coisa que influencia demais. Então, é muito além do querer. Eu quero comer bem, eu quero me exercitar, mas o meu emocional está abalado. Você não vai conseguir. Você não adianta. A alimentação saudável e o exercício físico fazem bem para a saúde mental. Mas se antes disso a saúde mental está prejudicada, você vai precisar de um terceiro suporte, que é a parte psicológica. Você vai precisar fazer terapia, você vai precisar de tratamento psiquiátrico. Eu, por exemplo, eu estou passando por um momento de depressão e ansiedade. Tive crises horríveis, tive que entrar com medicação, voltei para terapia. E a minha boa alimentação, meus bons hábitos foram para o espaço. E não é que ficou tudo ruim. No meu caso, para mim, a ansiedade ela me tirou o apetite. Eu não estava conseguindo comer. Eu entrei na academia, eu não estava conseguindo ir. Então, o que adiantava os bons hábitos se a mente não estava boa? Então, eu fui atrás de também cuidar da mente. Você tem que cuidar das 3 coisas ao mesmo tempo. E tomar muito cuidado, porque o excesso de cuidado com o exercício e o excesso de cuidado com a alimentação adoece também, que é o que a gente chama de transtorno alimentar, né? Você pode ter a bulimia, a anorexia, ou até mesmo a ortorexia, que é aquela pessoa que ela tem que ter uma alimentação extremamente saudável e ela atrapalha a vida social dela o tempo todo, ou a vigorexia, que é a pessoa que faz muito exercício físico, ela acha que ela está sempre pequena e que ela tem que treinar bastante. Então, os transtornos de imagem, eles estão muito ligados e essa parte emocional, ela conta muito. Então, nunca desconsiderem a parte emocional. E aí, eu sempre mostro para os meus pacientes uma rodinha metabólica com várias partes assim dos órgãos e no meio o nosso cérebro. E lá no cérebro sempre vem escrito que a parte mental, emocional e espiritual precisa estar alinhada. Então, você precisa ter uma crença, você precisa ter um propósito, você precisa ter uma motivação, você precisa estar bem para conseguir deixar todos aqueles órgãos alinhados. Senão, tudo desalinha. Não tem como. Sensacional. Maravilhoso. Tiago, adorei a sua colocação. Eu queria colocar também a minha experiência, que também eu gosto de falar disso, porque é algo que pode servir para algumas pessoas. Eu também passei por um processo depressivo, e eu acabei, graças ao histórico que eu sempre tive, tanto do cuidado emocional com terapia e também o histórico de ser um atleta. Eu sempre fui um atleta, sempre pratiquei atividade física e também tenho essa questão do cuidado espiritual também. Eu acabei, eu perdi
durante o meu processo depressivo, eu sou uma pessoa magra, não sou uma pessoa gorda, mas eu fiquei 10 quilos a menos do que eu estou hoje, porque eu também não conseguia comer, né? Quando eu estava na minha depressão, tem gente que quando fica depressivo come demais. Eu também, quando eu Sim. fiquei depressivo, eu perdi o Os dois não apetite, eu podem. não conseguia comer. E aí o que aconteceu foi que quando eu comecei o meu tratamento com terapia e a atividade física também, e para mim, a atividade física eu fiz assim, conscientemente, porque eu sabia que era um tipo de terapia, era uma válvula de escape, então eu peguei firme praticamente todos os dias de exercício, mas consciente de que aquilo era vamos dizer assim, um mal necessário naquele momento. Aí o que aconteceu é que eu acabei tendo uma lesão muscular, e essa lesão muscular foi por um excesso de atividade física. E aí, quando eu tive essa lesão muscular, também eu sou acompanhado por um profissional da área de educação física. Ele falou: Matheus, é assim, ó, você está agora com excesso de exercício, você está com baixa alimentação, baixo descanso e muito exercício. Então, você precisa diminuir o seu exercício, aumentar a sua alimentação, aumentar o seu descanso. Ou seja, tudo que é demais não presta, né, Thiago? Sim, sim. Tudo que é demais faz mal. O excesso de alimentação saudável faz mal, porque a pessoa fica extremamente neurótica, prejudica a vida social dela. Ela come escondido, ela nega convite, ela não vai nos lugares. E o excesso de exercício, né? O seu organismo, ele não consegue se recuperar. E em vez de você ir lá fazer um bem, você acaba só ganhando lesão atrás de lesão. E aí tem que tomar anti-inflamatório. E o anti-inflamatório traz outras consequências. E você fica numa bola de neve de mal-estar. Ô, Tiago, você falou que teve problema com obesidade por causa da questão alimentar. Você chegou a pesar quantos quilos? E hoje que você... Eu tive obesidade, mas foi uma obesidade tranquilinha, sabe? Nunca foi uma obesidade. Eu não fui um grande obeso. Eu tinha obesidade grau 1, mas por causa da minha altura. Então, mas não, eu não era uma pessoa muito gorda. Se você me olhasse na rua, ninguém. Nunca aconteceu de eu sofrer gordofobia, por exemplo. Sim. Nunca fui piada, nunca me excluíram, nem nada. Então, eu passei por essa fase muito tranquilamente. Diferente de outras pessoas que sofrem muito com essa pressão que a sociedade tem hoje em dia, e a falta de acesso e outras coisas. Mas eu usava calça, por exemplo, 44, 46, eu tinha que usar roupa de adulto, mas eu tinha uma vida social tranquila. Eu tive sorte nesse quesito, nunca fui excluído nem nada. Sim. E aí teve um período que eu resolvi mudar minha alimentação. Falei assim, bom, tô comendo aqui um pote de Nutella no dedo, tô vivendo a vida louca, né? Não, não é uma prioridade a alimentação na minha vida. Vou cuidar da alimentação. Resolvi cuidar da alimentação. Olha lá, ele voltou, epa. Aí, professor... Resolvi cuidar da minha alimentação. E no fim eu acabei emagrecendo sem querer. Eu não queria emagrecer. O propósito não era esse. Era a primeira vez que eu estava fazendo. Era a primeira vez na vida que eu estava. Eu estava preocupado com a minha saúde. Eu falei assim, bom, eu vou começar a comer um pãozinho integral, comer mais fruta, comer meus leguminhos, fazer umas comidinhas diferentes. E aí eu perdi 10 quilos, sem perceber. Aí o que aconteceu? As pessoas começaram a elogiar. Esse que é o problema. Eu sou muito contra você ficar falando do corpo do outro. Se você, engordou, emagreceu, o nariz, a orelha. Gente, para de falar do corpo das pessoas. Isso é horrível, isso é invasivo. E você não sabe o que aquela pessoa está passando. Você não sabe o quanto aquilo vai impactar na vida dela. Isso impactou para mim de uma maneira muito negativa. Porque eu já venho de um histórico de baixa autoestima, questões familiares, blá, blá, blá. E aí, quando eu ganhei atenção, eu virei uma pessoa super, hiper maravilhosa, porque eu tinha emagrecido. Porque, assim, parecia que eu tinha ganhado superpoderes. Eu era uma pessoa, vocês não têm noção.
Quando você emagrece 10 quilos de repente, as pessoas acham que você é um guru. Ai, meu Deus, o que que você fez? Como você tá linda, não sei o que lá. E aí que eu comecei a fazer o oposto. Eu não quero mais cuidar da minha saúde, eu quero emagrecer. Vou fazer mais exercício, vou comer menos. E no fim perdi 25 quilos em 3 meses. Ganhei uma bela de uma anorexia, ganhei uma bela de uma bulimia, me ferrei todo, desculpa o palavrão. Fiquei com meu quadril todo lesionado de excesso de exercício, minha coluna toda arrebentada, tive que ser afastado pelo INSS no meu trabalho. E assim, foram anos para depois resolver tudo isso. Por quê? Porque as pessoas ficavam enaltecendo o emagrecimento como se fosse a melhor coisa do mundo. E eu estava ali me matando, me acabando. E quanto mais magro eu ficava, mais as pessoas batiam palma. Então você não pode ficar falando do corpo do outro, porque você não sabe o que está acontecendo. Então, essa é a minha história. Tiago, como você é um profissional, né? Por exemplo, a gente vê muito, o professor estava falando um pouquinho antes dele cair, que a gente vê nessas revistas, né? Tem muito. Emagreça tanto em tantos dias. Nossa, essas revistas são horríveis, horríveis. A gente tem estudo mostrando que todas as dietas de revista não funcionam. Não funcionam, né? Então, Não, elas são extremamente restritivas, elas botam você em risco nutricional para todas as vitaminas e minerais, falta muita coisa. Você vai perder 5 quilos em uma semana, mas você vai ganhar 10 na próxima. sim. Por exemplo, o que é bom para uma pessoa funciona para outra, ou cada pessoa tem que ser analisado caso a caso. Você, como o profissional, você recebe pessoas que às vezes tem que estudar a questão alimentar, a questão quanto ele trabalha, se ele acorda cedo, se ele faz atividade física. O que eu quero dizer com essa pergunta? Não existe uma fórmula padrão. Então, quando a gente essas dietas que o que resolveu para mim, o professor pode não fazer efeito, o Matheus pode não fazer efeito. Então, eu gostaria que você explicasse um pouquinho para as pessoas sobre isso, que não existe aquela fórmula mágica. Porém, existe um caminho correto e algumas coisas que você pode fazer para ter um resultado lá na frente. Sim. Eu acho que o primeiro de tudo que a gente pode afirmar é que a nutrição, ela é um pouquinho, eu posso dizer, um modo de dizer, ela é um tiro no escuro. A gente nunca sabe o que vai dar certo quando a gente pega um paciente. Só que a gente tem que considerar muitas coisas. As pessoas são diferentes. Cada uma tem um estilo de vida. Um anda muito a pé, o outro anda muito de carro. Um tem 2 empregos, o outro fica o dia todo em casa. Um tem 1,80 m, um tem 1,60 m, um tem 150 quilos, o outro tem 40 quilos. Um tem 30 anos, o outro tem 60. Um é homem, um é mulher. Um é jovem, o outro é São N velho. variáveis, né? Um passa por restrição de sono, o outro tá com a saúde mental debilitada. Então, por exemplo, se você passa por restrição de sono, você vai ganhar peso. Se você trabalha de madrugada, você vai ganhar peso. E é uma coisa que é fisiológico. O organismo ele responde a uma agressão. O não dormir é agressivo. Se você dorme menos de 5 horas por noite, automaticamente seu organismo vai buscar essa energia através da comida. E aí não adianta você ficar falando, ah, você tem que ter força de vontade e comer vegetal. Não, na verdade você está precisando dormir. Eu tenho pacientes que o que eles precisam, na verdade, é dormir. Por exemplo, a pessoa dorme 4 horas por noite. Não vai emagrecer. Porque você, antes disso, precisa dormir. Então, o ser humano ele é muito amplo. E você pegar uma dieta de revista e falar, segue isso que vai resolver seus problemas, é uma mentira. Eu não sei como que existe ainda tanta revista, como isso vende tanto, porque é uma mentirada sem tamanho. Isso é muito importante. Lembrar os nossos amigos. Tão engraçado, né, Tiago? Deixa eu só colocar uma questão aí em relação a essa questão do sono, né? Quando a gente faz um trabalho assim de autoconhecimento, hoje eu sou adepto da meditação, né? Então, quando a gente começa a fazer a meditação, você começa a conhecer um pouco mais de você, tanto da sua parte emocional quanto da sua parte física. E é tão legal que, por exemplo, hoje eu consigo perceber
que quando altera o meu estado emocional, o meu funcionamento químico do meu organismo, a questão, inclusive até a questão hormonal, ela muda, até a saliva, o gosto da saliva, o batimento cardíaco. Quando você começa a se conhecer, eu já começo a sentir que a questão, o funcionamento orgânico mesmo, químico do meu corpo, ele começa a ter alteração. E isso tem tudo a ver com a queima de energia, com o gasto calórico, tem tudo a ver essa questão também emocional, né, Tiago? Sim. Sim, com certeza, sempre tem. O emocional sempre vai estar alinhado com as outras coisas. Eu vou lembrar o pessoal que está deixando alguns comentários. Nós vamos, Thiago, se você me permitir, eu vou fazer uma leitura de alguns comentários. Tem até pergunta para você aqui, tá? Para a gente, se não, muita pergunta, né? Tá. Então, a Nonô colocou aqui, ó, a natação ajuda muito, né? Ela fez uma afirmação quando a gente falou sobre a atividade física, né? A Denise Souza colocou, ó, terapia, motivação, crença e fé, todas ajudam a diminuir a ansiedade. Ocupa sua mente e você se alimenta somente quando sente fome. E os alimentos saudáveis é excelente. Ela fez esse comentário também, né? Aí o Rodrigo fez a seguinte pergunta, o Thiago. Tem muitos alimentos que inflamam o nosso corpo? Foi uma das perguntas que ele fez para você. Deixa eu ver aqui. A Nuno também fez uma observação. Eu perdi 12 quilos por saúde, sem cobrança. Mas engordei muito rápido. Demorei a entender que não estava bem, né? Então é aquela questão que você mesmo disse, né, Thiago? Dessa questão quando volta o peso. Hoje estou super equilibrado em tudo, até no peso, né? Deixa eu ver se tem mais comentários aqui. Vamos lá. A Denise também colocou aqui, Thiago, foi através do gastro e de uma nutricionista que descobri que os alimentos derivados de leite me faziam mal. Temos que procurar os profissionais da área alimentar antes de entrar em regimes loucos, né? Que é aquilo que você disse, que não existe, a gente sempre fala, por isso que a gente trouxe um profissional para a gente mostrar para as pessoas que as dietas... aqui, ó, a Ruiva, ela colocou assim, ó, também... ela é minha seguidora, ela me adora. Ela colocou, Thiago, você Adoro ela. Nutris, né? Profissional top, te fez um elogio aqui. Ela é maravilhosa. Então, professor, quer fazer alguma pergunta, professor? Boa noite, professor. Tem uma pergunta para ele responder. Pode ele responder primeiro a pergunta, depois eu faço. Existem alimentos que inflamam o corpo. Foi o Rodrigo que fez essa pergunta. Me interessou muito essa pergunta. Sim. Primeiro de tudo, quando a gente fala de alimentação, a gente precisa saber de alguns critérios. A gente está falando de quanto alimento e com qual frequência esse alimento está sendo consumido. Porque é assim, não existem alimentos que inflamam sozinhos. Você não pode virar e falar assim, por exemplo, fala-se muito que leite inflama, ou que glúten inflama. Inflama quem? Qual é o histórico dessa pessoa? Ela já tem alguma doença? Geralmente, o glúten ele vai fazer mal para quem já tem algum problema com o glúten, ou para quem está com o intestino muito prejudicado. Não que ele faça mal para todo mundo. Por isso que a gente não pode falar que um alimento ele inflama a todos. Depende de como é o quadro daquela pessoa e de como é a alimentação daquela pessoa como um todo. Se a pessoa tem uma alimentação riquíssima em açúcar, sal e gordura, ela vai acabar ficando inflamada por todo o excesso. Ela vai sobrecarregar os órgãos dela. Mas não porque um salgadinho inflamou, né? Não foi o baconzitos de uma sexta-feira à noite que inflamou. Foi todo o hábito alimentar de meses e meses e anos que foi causando a inflamação, foi sobrecarregando os órgãos até que eles não vão aguentando mais, vai faltando nutriente até que o organismo ele não aguenta. Ele começa a dar sinais, sintomas e até que apareçam as doenças. Então, não, os alimentos eles não inflamam sozinhos. Se você for lá agora e pedir comer um Big Mac, você não vai inflamar. Agora, se a sua vida for baseada em fast food, você terá problemas com certeza. Sim. Então é toda uma cadeia que não é um dia apenas ou algumas vezes, né? Então não.
é sobre a rotina alimentar que pode causar o problema. Professor, você ia fazer alguma pergunta? Tiago, tem um público jovem que assiste a live e eles falam muito hoje a questão de se tornar vegetariano. Ah, eu sou vegetariano também. Eu ia fazer essa pergunta Eu para sou. você. Se Eu você é sou ovo-lácteo vegetariano. tem o vegetariano, tem o vegano, né? Sim. Você é lacto-vegetariano. Essa transição para se tornar vegetariano, o senso comum ele diz muito assim, ó, você não pode parar de comer carne, você tem que comer a carne. O que você fala assim sobre isso? A carne eu posso deixar ou eu tenho que ir parando aos poucos? Ou eu tenho outros vegetais que vai suprir essa necessidade? É um mito isso daí? Que é mito né? O que a gente o que não falta são referências falando que a dieta vegetariana ela é segura para todos os públicos. A dieta vegetariana, quando bem elaborada, ela é segura para gestante, para recém-nascido, para quem você quiser, para qualquer faixa etária. O problema é você encontrar um profissional habilitado para isso e você realmente seguir as orientações, porque você precisa de uma dieta bem mais diversificada. Quando você, agora, do processo de transição, depende de pessoa. Tem gente que gosta de ir tirando a carne aos poucos. Eu, por exemplo, tirei de um dia para o outro. Eu decidi em um Natal, assim, vai ser o último Natal que eu vou comer carne, a partir do ano que vem não vou comer mais. Me despedi do peru, me despedi do tender bolinha, me despedi das coisas todas. Não de despedida de exagero, né? Foi, bom, é a última vez que eu tô comendo e é isso, tchau, acabou. Me despedi da coxinha do ragazzo, me despedi de várias coisas que eu gostava, falei assim, agora acabou, não vou comer mais. E para mim funcionou. Só que aí quando você tira um alimento, como a carne, que ela é concentrada em nutrientes, você precisa Instituir. consumir os vegetais numa quantidade maior. Né? Você vai trocar aquela carne por feijões, por exemplo, por leguminosas e vegetais verdes escuros. Mas não é para você trocar por uma colher de sopa de feijão e um ramo de brócolis. Né? Você vai ter que fazer uma troca correspondente. Você vai comer ali umas 2 conchas de feijão cheias. Você vai comer uma colher de servir de brócolis. Você vai ter que comer muito mais vegetal verde escuro. Você vai ter que ter uma alimentação mais diversificada. Então, não é de uma hora para outra, simplesmente para de comer e não põe nada no lugar. O que acontece muitas vezes é que as pessoas tiram a carne e não põem nada no lugar. Ou acaba virando pão. Então, isso é um grande problema. Isso é muito importante. Ó, tem mais um comentário aqui, Tiago, da Célia Guilherme. Ela colocou assim, ó. Minha vida toda foi defeito sanfona. Hoje, com 67 anos, correndo atrás da minha saúde com esse profissional nota 1000. Tiago, então, a Célia Ela passou comigo hoje. Uma linda. está fazendo essa observação. A Nonô colocou ovários inflamados também atrapalham muito. Vamos ver se tem mais algum comentário aqui para a gente ou alguma pergunta. O Pessoal, Rodrigo fez uma pergunta aí, Romulo. Ah, tá. Eu já. Ó, o Rodrigo fez outra pergunta. Tiago, ao cortar a carne, pode faltar muito a ferritina? A ferritina é um Isso. marcador sanguíneo do estoque de ferro que a gente tem. E não, se você tem uma alimentação equilibrada, os seus níveis de ferritina não vão cair, porque tem ferro no vegetal verde escuro, tem ferro na leguminosa. Basta você consumir elas acompanhadas de um alimento ácido, que tem a vitamina C, por exemplo, que aí você vai conseguir absorver melhor. Eu sou vegetariano já há 4 anos, minha ferritina está perfeita. Tem pessoas que comem carne e a ferritina está baixa. Tá baixo. Então, não é somente a alimentação, às vezes é alguma condição do organismo da pessoa que não deixa ela absorver aquele ferro, ou absorver aquela B12. Existem anemias que você não corrige só com alimentação. Ela não vai ser só a alimentação o problema, é o seu organismo. Por isso que você tem sempre que procurar os profissionais corretos, fazer exame, manter eles atualizados. Ô Tiago, a questão que a gente vê quando as pessoas começam a frequentar as academias, né? E começa aquela questão alimentar, eles querem mudar. Os suplementos, você como nutricionista, né?
esses suplementos, o whey, eu não sei os outros nomes, o Matheus, que é o especialista aí, né, professor? Que é o Hulk, nós apelidamos ele de Hulk, aqui o menino malha. Tem dia que é 3 horas da manhã, ele manda mensagem pra gente que tá malhando. Esse menino é impossível. Esses suplementos, eles ajudam, eles prejudicam, ou qual é desses suplementos? O whey, aqueles outros, ou é melhor a gente buscar isso nos alimentos naturais? Primeiro de tudo, que a maioria dos suplementos não serve para nada. Né? Você tem poucos suplementos que realmente funcionam. O whey funciona, a creatina funciona, mas o vendedor da loja ele vai querer que você compre tudo e que você vai precisar de tudo. E aí você vai ver na literatura científica, os estudos são baseados em atletas e o resultado ele nem é tão diferente assim. Um praticante de atividade física normal, que vai na academia 3, 4 vezes por semana, geralmente não precisa de suplemento nenhum. Com a alimentação ele consegue suprir tudo. Mas o whey ele pode ser uma alternativa, a creatina também, essa é um dos mais usados e um dos que tem a confiabilidade melhor. Mas geralmente não são tão necessários. Sim. Eu vou fazer outra pergunta, já que vocês não estão perguntando, eu vou perguntar para o Thiago aqui. Ô, Thiago, a pessoa... Deixa eu defender o meu peixe aqui, então, já que você falou. Eu faço uso do whey protein e faço uso da creatina, mas por indicação da minha nutricionista. Bom, muito boa. Ainda bem que ela não mandou você tomar ele carnitina, que eu já ia virar e falar que não serve para nada. Ô, Thiago, mas também a questão, que nem, por exemplo, do whey, ela explicou para mim que aonde eu encontro essa proteína. Aí o que acontece? Às vezes você não tem tempo de preparar, ou você vai a algum lugar que você não vai ter como consumir aquela comida. Então a questão do whey, por exemplo, entra mais numa conveniência de você carregar aquilo para ter o alimento e fácil de você consumir, né? Sim, isso. Ô, Thiago, hoje a pessoa que está aqui acompanhando a gente e ela quer começar uma mudança alimentar, eu vi que no seu Instagram você dá muitas dicas, receitas, né? Isso é muito importante. Depois vocês adicionem o Thiago vai passar o Instagram dele. Lá tem muitas dicas, muitas receitas que ele passa, muito interessante. Como que seria, Thiago, para o início, para aquela pessoa que ainda não pratica a atividade, que ela gosta hoje, a gente gosta muito de lanche, pizza, fast food, refrigerante, né, que é um dos grandes vilões, para ela iniciar. Claro que não pode ser de forma agressiva, tirar tudo de uma vez, como você mesmo disse. Tem pessoas que decidem, a partir de hoje eu não vou consumir mais isso, não vou tomar mais isso. Eu queria que você falasse uma dica inicial para as pessoas. O que ela pode começar já no seu dia a dia, a começar a fazer para melhorar a questão alimentar? Porque é muito importante a gente deixar bem claro que a questão alimentar, né, ela traz... Se você não tem saúde, você não tem uma vida boa. Então, por isso que a gente colocou o tema da nossa live, Comer Bem e Viver Melhor, né? Então, o que as pessoas poderiam, de início, hoje, se ela quiser, a partir de amanhã, começar, você como um nutricionista, um profissional da área, como que elas podem iniciar? Primeiro, prestando atenção em como elas comem. Esse é o principal. Onde elas estão comendo? É na frente da TV, no sofá, toda torta, comendo alguma coisa dentro de um pote? Já é aí que tem que mudar. Né? Como é que está a fruteira? Está vazia? A bacia de legumes, a gaveta de legumes da geladeira está vazia? Onde é a feira mais perto da sua casa? É você que vai na feira? Você não vai? Então vai você. Né? É fazer parte do processo. Se você quer, a gente só consegue mudar aquilo que a gente tem... Esqueci a palavra. Aquilo que a gente participa. A gente só consegue mudar aquilo que a gente tem controle. Se você quer mudar a sua alimentação, mas você não quer ir na feira, você não quer cozinhar, você não quer se exercitar, você não quer ter trabalho nenhum, você não quer nem cortar um tomate, sinto muito.
nada vai mudar na sua vida. Isso é Você muito precisa importante. pesquisar a receita, você precisa ir na feira. E aí na feira, não nas mesmas barracas, mas olhar nas barracas diferentes. Você passa sempre na mesma barraca e pega alface. Não custa nada você olhar para o lado e ver que tem um mato diferente ali do lado. Tem um nome escrito ali, sei lá, Escarola, Catalônia, sei lá, Almeirão. Moço, que é isso? Não tem nome? Pergunta, moço, que é isso? Aí o cara vai Como falar, faz, né? Como que eu posso fazer, ah, né? foi isso que eu fiz, foi isso que eu fiz. Moço, que é isso? Ah, esses dias eu fui atrás da taioba. Eu perguntei, moço, que é isso? Ele falou, é taioba. Eu falei, como é que faz isso? Ele é refogado igual couve. Ah, beleza, levei, e trouxe para casa para poder provar. Eu conheci, assim, a abóbora japonesa também. Então, você tem que ter atenção ao seu consumo, já de primeiro, para ver o quanto você está comendo, o que você está comendo, como você está comendo, se existe um comer emocional, se você está com muita distração, se você já come e nem percebe, e o quanto você faz parte do processo de cuidar da alimentação. Porque a alimentação é sua, então só você vai poder mudar. Se você não quer muita coisa, ou não pode, você tem alguns caminhos. A gente pode terceirizar algumas coisas e a gente pode contar com a ajuda de algum parente. O que a gente não pode é explorar parente. Aí é diferente. Deixar a responsabilidade tudo na mão de outra pessoa, querer tudo de mão beijada, eu acho que não é legal. Você Sim. tem que fazer parte do processo. Eu sou muito a favor disso. Não é você que cozinha, mas vai lá lavar umas alfaces, vai lá cortar o tomate, vai lá ralar a cenoura. Não custa muito. E assim como tudo na vida, é difícil, é trabalhoso, é demorado, mas você pega o jeito. Ninguém aqui aprendeu a dirigir no primeiro dia que pegou um carro na mão. Ninguém aqui ganhou um diploma depois de uma semana de aula. Você precisou de 4 anos estudando, igual um camelo, fazendo trabalho, pegando transporte, aturando gente chata, fazendo um monte de coisa. Então, se você quer mudar a sua vida, Professor bravo, né, Thiago? Eu tô rindo, professor bravo você só tem se você é mau aluno. eu Eu tô não rindo, tenho Thiago, professor bravo. porque pegar metrô para ir para faculdade é osso, né, meu amigo? Eu demorava É, 2 horas, eu ó, morava em São Bernardo. Eu quem era 2 mora, horas para ó, eu ir para a faculdade e 2 horas para eu voltar. é uma noção de quem mora no interior não tem essa noção de quanto que é duro a vida do estudante em São Paulo. Aí, às vezes sai do emprego, come uma bolachinha, vai direto para a faculdade ou para terminar o Vou colegial, mostrar. aparece Vou em mostrar casa aqui, de ó. madrugada, né? A mochila. Eu vou trabalhar todo dia de mochila, Thiago, porque eu levo marmita todo dia. Eu faço salada de fruta. Eu vou trabalhar todo dia com a mochila nas costas, cara, para levar marmita. E sobre Thiago, a questão do ovo. O ovo gera muita polêmica, né? Tem pessoas que falam que o ovo é o melhor alimento, aliás, o segundo melhor alimento do mundo, depois do leite. Primeiro que não é o melhor alimento, né? Já vamos quebrar isso aí. Não existe um alimento que tenha tudo. Então não adianta você ainda usar um alimento e falar que ele é o melhor. Não O ovo, existem superalimentos. Não ele existem superalimentos. ele é vilão ou ele é parceiro da alimentação? De novo, qual é a frequência, qual é a quantidade? Não sei. Os estudos indicam que até 2 unidades por dia não tem problema. A forma Ô, Thiago, cozida ou frita, Thiago? Ouvido. A fritura aí já é um processo diferente, né? Mas hoje em dia, com panela antiaderente, você consegue fazer frito sem óleo nenhum. Sim. Thiago, queria que você falasse um pouco da importância da água. É outra coisa que altera até mesmo o apetite. Às vezes uma pessoa que não toma muita água, ela acaba comendo mais porque o organismo dela está buscando água nos alimentos. Então, a água, ela ajuda você a desinchar, né? Ajuda no funcionamento dos rins, ela melhora a saúde da pele, combate o envelhecimento, e ela também trabalha na questão da saciedade.
Ô, Tiago, você conhece uma planta chamada Ora por Nobres? Você já pesquisou sobre ela? Conheço, já tive que desmistificar ela uma vez e foi a maior polêmica. Isso. Porque falam que ela equivale a um bife e etc. Os estudos todos que falam dos benefícios das plantas são baseados nela em base seca. Ninguém come base seca. A pessoa vai lá e come 10 folhinhas de Ora Pronobis no almoço e acha que está trocando por um bife de carne. Não! Às vezes a gente tem que tomar cuidado com as afirmações que a gente joga na internet. Os estudos da Ora Pronobis, todos que tem por aí de benefícios, são com ela em base seca. Então você está com um monte de folha desidratada. Óbvio que aquele monte, era um monte de folha, vai lá, finge que é 1 quilo de folha, que você desidratou, virou 100 gramas de folha. É óbvio que aquilo ali tudo vai estar bem concentrado de nutriente, mas você não vai comer 100 gramas de pó. Entendi. Então, é bom comer Ora Pronobis, é bom comer as punks e tal, mas elas não são deusas. Elas são igual alface, igual a rúcula. Você não adianta comer só um pouquinho, você tem que comer ela numa quantidade legal, mas não faz milagre. Ó, pelo que você está falando, o hábito nosso de alimentar ele tem que ter uma espécie de ritual onde eu crio uma espécie de energia, de sintonia com a alimentação. O que eu tenho uma dúvida assim, quando você começou a mudar a tua alimentação e você virou vegetariano, quando você saía com os amigos, como que foi esse impacto? Porque eu não sei, hoje eu não moro mais em São Paulo, eu moro numa cidade pequena. Aqui você sai num barzinho à noite, você não encontra nada de vegetal. Como que foi para você se adaptar e se passou por isso aí? O ter que sair, não vou comer nada porque não tem nada. Luiz, e assim, né? Ô, vai lá em casa comer um churrasco, o que o cara vai levar, né? Assim, eu não tive muito problema. Vezes que eu fui convidada para churrasco, as pessoas já sabiam e elas já faziam algum vegetal para mim na grelha, já colocavam queijinho coalho junto, ou eu mesmo já falava que ia levar. Eu me proponho já a levar. O vegetariano ele tem que se responsabilizar muito mais pela alimentação do que os outros, porque provavelmente não vai ter alguma coisa para você lá. Eu tive a sorte de que geralmente eu escolho o lugar que a gente vai, ou eu influencio. E eu já falo, não tem o que eu comer nesse lugar, não vou. E aí as galera geralmente pensam em mudar. Ah, então tá bom, então vamos em outro lugar. Ou eu vou, mas não como. E tudo bem, sabe? Já teve vezes que o Outback, por exemplo, não tinha nada que eu pudesse comer, a não ser cebola. Até a batata tinha bacon, não dava para comer a batata. E aí eu fui, e foi um dia que eu não comi nada, eu não estava afim de comer a cebola, a batata estava cheia de bacon, eu não comi. Eu só fui ali fazer o social, fui comemorar o aniversário do meu amigo. Acho que às vezes a gente tem que também desvencilhar um pouco a parte social do comer. Você pode viver o social sem ter que ser obrigado a comer. Você pode ir ver um amigo e não precisa necessariamente comer sempre que for ver um amigo. Então, naquele dia foi um dia que eu fui e comi. Simples assim, eu comi antes de ir. Ô, Tiago, a questão, a comida japonesa, né? As pessoas falam muito da alimentação da comida japonesa, né? Ela realmente ela é muito rica e muito saudável, a comida japonesa? Eu não sei responder essa pergunta. Inclusive, eu estava atendendo uma paciente que era do Japão há pouco tempo atrás. E pelo que eu vi, a gente não continuou mais o tratamento porque eu não conseguia criar um plano alimentar para ela, porque eu não entendia, eu não conseguia entender o padrão alimentar de lá. Ela não conseguiu me explicar como que era. Ela falou que dava para ter o padrão brasileiro, mas aí depois ela falou que não dava e tal. Foi um probleminha ali. Mas pelo que eu vi, lá tem muita fritura. Lá se frita muita coisa, pelo que ela me explicou. Ah, tem um bagulhinho ali, um negocinho ali que é frito. Tem um outro negocinho com arroz embaladinho, com não sei o que é frito. Então, eu não sei dizer. O que se tem de noção é que os povos daquela região têm uma alimentação mais saudável, tanto que eles vivem mais anos. Eu acho que a alimentação da geração atual
é que está prejudicada. Entendi. Ó, o Rodrigo fez uma pergunta, eu achei muito O interessante. Rodrigo é o perguntador da noite. Não, ele é nosso parceiro aqui. Eu adorei. Ó, ele colocou. Eu posso Thiago, fazer essa aquela- pergunta? Eu posso fazer Oi? essa pergunta para eu já emendar com outra? Pode, professor. Eu vi aqui, ele está perguntando aquela regra de comer de 3 em 3 horas, se ela é elevada. Ela não faz sentido, ela não existe. Não existe essa regra. O que existe? Pensando assim no que a gente tem de científico, a gente tem picos de síntese proteica, né, que é quando a gente vai produzir a musculatura, por exemplo, se a gente treina, digamos assim. Isso acontece a cada 3, 5 horas. Então, a cada 3, 5 horas é legal que você coma alguma coisa para você manter essa síntese acontecendo. Mas se passar, ninguém vai morrer. Você não vai perder um monte de massa muscular, você não vai desnutrir, não vai nada. Essa regra foi criada para evitar que as pessoas acumulem fome. Que Se daí você come come, demais. se você come meio-dia e depois você só vai comer às 9 da noite e você vai estar desesperado de fome, você não vai comer com atenção, você vai engolir o alimento, você vai comer qualquer coisa, você vai beliscar antes de chegar, você vai comer demais até ficar cheio. Então, se você fez antes pequenas refeições olha, uma banana. Não é um lanche enorme, sabe? É uma coisinha ou outra para você não chegar tão desesperado. Então é uma coisa que não existe, mas ela tem um sentido. O problema é que virou uma regra fazer uma refeição completa a cada 3 horas. E as pessoas ficam ansiosas para ter que comer e elas se desligam dos seus sinais de fome e saciedade. Você não sabe se você nunca sabe se você está com fome ou se você está saciado. Você só está só olhando o relógio esperando a hora de comer de novo. E isso não é saudável. Às vezes você não está com fome. Às vezes você vai passar 8 horas sem comer e você não vai ficar desesperado de fome. É o seu natural aquele dia. E tudo bem. O negócio é quando é forçado. Aí é ruim. Entendi. Porque daí fica muito no automático essa questão das 3 horas, né? Como você disse. Vai comer às Sim, vezes nós não somos até, máquinas. Nós até não cinco. somos máquinas de comer. A Exatamente. cada 3 horas, aperta um botão e come. Não é bichinho virtual. O bichinho virtual, ele tinha um timer de tempos em tempos para você ter que ir lá alimentar ele. Nós não somos bichinhos virtuais. Olha que o Thiago foi levar o bichinho virtual, sucesso, hein? Foi Eu uma tive febre. 20, eu tive 20 ao mesmo tempo. Aquilo foi sucesso. Acho que tem gente que está falando o que esses velhos aí estão falando, né? O bichinho virtual, né? Ô, Thiago, Os mais novos chamam de Paul, né? Agora. isso, Paul. Paul, né? Até o povo já ficou velho, coitado. Ô, Thiago, se a gente pedisse para você, eu sei que, como você disse, não existe regra para a parte nutricional, mas, por exemplo, você poderia falar alguns vilões da alimentação? Claro que existem, como você disse, o ovo, ele pode ser um vilão se ele for frito naquele óleo, mas ele cozido, ele já é bom. Mas quais são os vilões mesmo da alimentação hoje? Porque hoje, Vocês chamaram a pessoa errada para falar de vilão. o que você proíbe aos seus clientes, por exemplo? Nada, Nada. nada, Tudo é nada. permitido. A não ser que a pessoa tenha alguma necessidade. Né? Se a pessoa não pode consumir leite, ela é alérgica à proteína do leite, então o leite para você acabou. Agora, tudo depende da quantidade ingerida e frequência de consumo, e isso a gente só consegue saber prestando atenção. Hoje em dia falta atenção na hora de comer. Entendi. Por exemplo, alface. Alface faz bem? Responde aí para mim, vocês. Alface faz bem? Eu acho que sim. Eu comi uma vez na vida. O que isso adiantou para mim? Nada, tem que Mas comer depois constante. tava magro. Então, eu comi batata frita. Aí, professor, quem está Eu participando comi da batata live? frita hoje Professor. e agora eu só vou comer batata frita daqui uns 3 meses, por exemplo. A batata frita vai ter me feito mal? Não, não vai ter feito nada. Porque o lúdico, ele também faz parte da alimentação saudável. Esse aqui eu tenho que dar créditos. Essa parte de refeição lúdica
Foi uma colega minha que criou, chamada Paola Alteia. O churrasco, o aniversário, o happy hour com os amigos, é a refeição lúdica. O lúdico também faz parte da alimentação saudável. Só que aí você tem que ver a frequência com que isso está acontecendo. Se você realmente precisa comer em todas as refeições. Por isso que a atenção ela é muito importante. Eu falo muito de atenção em consulta. Certo. A Denise fez uma pergunta aqui para você, Tiago. Eu também sou vegetariana, só queria saber qual alimento me deixaria bem nos índices de cálcio. Mas por quê? Ela está com deficiência de cálcio? Talvez Eu- ela precise entrar com uma suplementação. Tem que saber os exames de sangue dela. Pelo que eu entendi, ela falou que ela é vegetariana, ela queria saber qual alimento deixaria bem nos índices de cálcio. Acho que para deixar Ela é vegana? Ela não consome laticínio, será? Os vegetais verdes escuros têm cálcio, as sementes têm cálcio e as oleaginosas também têm cálcio. As leguminosas também têm um pouquinho. Tiago, duas curiosidades. O leite de coco e esse o óleo de coco Hum. e esse leite de caixinha de supermercado. O que você me diz desse leite baratinho que a gente compra aí, que tá na nossa cultura? baratinho, professor. Baratinho Oi, não, né? Tá baratinho. vendo? Reais hoje em dia o Desculpa. leite. Cara, hoje não tem nada mais barato. Tem que tirar o Não tem. ICMS do leite. Mas o que que tem? O que você me diz desse leite? Ele tem cálcio? Você analisou ele? A questão Não, nutricional. cálcio ele tem. Agora, depende da idoneidade da empresa, né? Porque já foi várias vezes detectada a alteração, a adulteração nos leites, né? Aí é uma questão além, não era uma coisa que deveria estar ali. Ó, tem uma outra pergunta. O óleo, o óleo de coco que o O óleo pessoal de coco, é verdade que vendem. A gente vê muita propaganda de óleo de coco. propaganda do óleo de coco, óleo de girassol. E a gente sabe que não, o poder aquisitivo do brasileiro ele não é nosso, né? Ele não é tão grande que nos permita comprar tanto assim. Realmente o óleo de coco ele é bem melhor. Olha, é muito melhor você usar o azeite. O Que azeite. assim, o que a gente tem, a confusão que aconteceu sobre os benefícios do óleo de coco foram feitos com outro tipo de população. Não foi feito com uma população de cidade grande. Então, se você pega uma população que já tem um consumo alto de gordura saturada e manda ela comer mais gordura saturada, isso não é saudável. Os estudos com óleo de coco que mostram benefícios foram feitos com pessoas que moram em ilhas, lugares nativos e etc. Eles tinham uma alimentação rica em fruta, legume, verdura. Então, existem interpretações dos estudos e as alegações elas saem além do que deveriam. É um óleo legal para cozinhar, pode ser uma alternativa. Eu gosto de usar manteiga, azeite e óleo de coco para cozinhar, porque eles agregam sabor. Eu gosto de fazer chuchu com óleo de coco, porque eu gosto da combinação de óleo de coco com chuchu. Eu gosto de fazer berinjela com manteiga, porque eu acho que a manteiga dá um sabor especial na berinjela. Quando eu coloco páprica defumada, fica perfeito. Então, eu acho que a gente tem que fazer um rodízio das gorduras e não ficar usando uma só e achando que ela é a melhor de todas. E aí a galera bebendo óleo de coco puro e bota óleo de coco no café. Não, gente, é simplesmente um óleo para cozinhar. E todo óleo para cozinhar tem que ser usado em quantidade pequena. Não é para sair bebendo litros de óleo de coco achando que vai emagrecer ou que vai ter algum benefício, porque não vai. Vai ser até pior. E ainda vai Tiago, custar caro. eu vou fazer uma pergunta que a Laiane fez para você e depois também já vou emendar uma outra pergunta, já faço as duas já. A Laiane colocou assim, ó, o que é interessante ter na dieta de quem não tem as vesículas, além de baixa ingestão de gorduras? Ixi, essa é muito específica para eu responder agora. Não vou conseguir responder. Tá. E Teria eu que gostaria olhar material de apoio. O nutricionista precisa de material de apoio, às vezes. sim. E sobre a banha de porco, cozinhar com banha de porco? É maravilhosa para quem mora no interior, né? Sim. Eu acho que se você mora na cidade grande, vive andando de Uber, pede fast food, não sei o que lá, e ainda vai cozinhar com banha de porco, você está consumindo mais gordura saturada. E aí não é bom. Certo.
Então Agora, depende de quem é a pessoa, entendeu? Quem é essa nossa, pessoa? Qual é o estilo de vida dela? Ah, ela é entendi. uma pessoa de cidade grande, mas ela é uma pessoa super ativa, ela faz esporte, ela anda muito, etc. Tá, banho de porco não vai fazer diferença nenhuma. O nosso perguntador da noite, Thiago, o Rodrigo, fez mais uma pergunta. Hoje ele está Tô aqui. Já tá tendo tanta pergunta que eu já tô começando a ficar inseguro até. Ele colocou assim, ó, Thiago, todos os açúcares são ruins porque temos o cristal, o mascavo, todos os açúcares não são bons para a saúde, mas aí cai naquilo, em excesso ou na dosagem certa, né? Em excesso qualquer açúcar faz mal, não importa. E eles não têm diferença. Assim, eles têm diferença no processo. Se eu não me engano, você tem a rapadura, depois você tem o mascavo, depois você tem o demerara, aí você tem o cristal. E depois você tem o refinado. É uma coisa assim. E... Mas assim, depende da quantidade que você vai consumir. Ele aí fala, ah, esse tem mais nutriente ou não. Gente, açúcar não vai trazer nutriente para sua vida, tá bom? Se você quer vitaminas e minerais, coma fruta, legume e verdura. Agora, se você trocou o açúcar refinado pelo demerara e você está usando o dobro de açúcar porque o demerara adoça menos, então não faz sentido. Sim. Eu gosto muito do demerara e do mascavo para usar em receita. Tem receitas que são perfeitas com eles. Ficam, Ó, ajuda na coloração, na umidade. O açúcar ele serve para isso em receita, para dar umidade, para dar a cor. E o açúcar mascavo e o demerara, em algumas receitas, ficam muito melhor do que se fosse refinado. Então eu uso eles para isso, porque eles adoçam menos. certo. Mas eu, por exemplo, eu não uso açúcar de adição, eu não gosto. Ele não dilui. Eu não sei, gente. Açúcar não dilui. Você pode mexer o quanto você quiser, vai sempre lá no fundo ter uns cristais e aquilo me incomoda. Então eu gosto de adoçante e quando eu uso sucralose, mas um pouquinho de gotinha assim para alguma coisa aleatória, mas não muito. O professor, a Nonô ajudou o Thiago também a responder sobre o leite. Ela colocou assim, ó, caixa tetra, peridóxido de hidrogênio. Aí ela colocou assim, ó, melhor leite, garrafa e saquinhos, tá? Você fez a pergunta da embalagem tetra, né? A Marli, nossa amiga Marli, ela fez aqui. Gostaria de saber de carne de soja, de pessoas que só comem carne de soja. O que você pode falar sobre a carne de soja, ô Thiago? Mas ela queria saber o quê? Se isso é bom, se isso é ruim? Isso. Ela é Não melhor sei. que a... Porque a gente cai sempre naquilo, né? É a questão da quantidade e como usar. Nada faz mal. Água em excesso faz mal. Sim, faz mal, mas acho que não tem nada. A pessoa vai comer quanto de carne de soja? Ela é vegetariana e ela trocou a carne pela proteína texturizada de soja. Ela não vai ter nenhum malefício com isso. Não vejo um motivo. Então não existe Tanto que uma restrição, né, Thiago? não, a não ser que a pessoa seja alérgica. A soja ela pode ser alergênica, assim como o amendoim, algumas outras castanhas, muitos alimentos são alergênicos. A soja é um deles. Até o ovo é alergênico. Fala-se muito que o ovo é o superalimento. O ovo é um dos alimentos mais alergênicos que a gente tem. Mas ninguém fala disso, porque, né? A gente gosta de falar bem de um e mal de outro. Sempre. Bem, Então, acho que não tem problema, tá. entendeu? Assim, existem muitos mitos de que a soja altera a produção hormonal, que dá peito em criança, em menino e etc. Isso a gente está falando do composto isolado em grande quantidade, não na comida. A comida você teria que comer 1 tonelada de soja para você ter algum problema. Sabe que interessante, ô Rômulo? Lá em Santa Rita eu não sabia, né? Na casa espírita que nós fazemos parte, tem uma sopa no final. E a carne que vai na sopa é de É de... soja. Eu sabia, professor. Você sabia? Eu Sabia. comi! Eu comi durante muito tempo a sopa Você sabe e que não, e não uma vez sabia que a carne era de soja. eu perguntei pra Zilda, eu falei, ô Zilda, mas essa carne, ela tem um gostinho diferente, né? Aí ela me falou que era de soja. Era de soja. E a Ó, maioria come achando que é carne moída normal. a Denise, Ela Thiago, parece bastante. isso, a Denise fez, sim, Thiago, tem uma intolerância à lactose e realmente deu um pouco baixo o meu cálcio.
anotei a sua resposta, que ela fez aquela pergunta. Ela disse tá. que anotou a sua... Aqui, ó, o perguntador da noite, o Rodrigo. Mais uma, Thiago. Vamos lá, hein? Ai, meu Deus, o que o Rodrigo quer? Eu sei porque que o Rodrigo está perguntando bastante hoje, viu? É que ele trabalha junto comigo, ele fica muito lá na nossa cozinha, lá no serviço, né? Junto com Ele os está gerando cozinheiros. engajamento aqui. Ele O cara tá... Tiago, é verdade que a carne suína também é considerada uma carne com baixa gordura? A carne suína. Ela é considerada melhor do que a carne bovina. Eu esqueci o motivo, mas eu aprendi isso em faculdade. A melhor escolha de carne, na época que eu fiz a faculdade, a professora ensinou pra gente que era carne de porco. Sim. A Nonô também fez uma observação aqui, Mas professor. claro que não é o embutido, né, gente? Não vai ser a linguiça, pelo amor de Deus. Sim. Ela colocou açúcar cristal para ficar branquinha, utiliza enxofre, gente. Enxofre. Eu não sei do processo, se utiliza mesmo ou não. Isso é, Tá? isso é Não sei. complicado. Aqui na região tem muita usina e não é todos que têm acesso ao processo de refinamento. Ele é bem restrito. Alguns falam que usa cal virgem também para deixar ele mais branco. O refinado vai usar mais ainda. Assim, são poucas pessoas que têm acesso a esse processo. Geralmente já chega na ponta, os químicos da usina não abrem muito espaço. A gente tem legislação para tudo isso. Sempre que você quiser saber sobre o que é a identidade de um alimento, como ele é feito, como ele é produzido, existem todas as legislações disponíveis na internet para você saber o passo a passo. Eu já tinha pego uma vez a do açúcar, para fazer um post. Só que eu vi que ia ficar um post enorme. Eu ia ter que dividir em muitas partes. E aí, então, eu acabei deixando para lá. Mas eu tinha o material todo, eu não acabei não lendo ele inteiro, óbvio. Mas se tem ou não, obviamente está ali porque pode ser consumido. Não tem nada no mercado que a gente possa consumir que seja proibido. Está aprovado para consumo. A gente tem uma fiscalização mundial, tem a fiscalização a nível mundial e a nível Brasil, de que tudo que a gente tem para comer é seguro. Basta você administrar as suas escolhas para ter uma alimentação saudável. Entendi. Até a salsicha. Né? Sei lá quantas vezes você vai comer salsicha. Eu comia salsicha, mas era assim, uma coisa que minha avó fazia uma vez no mês, uma vez a cada 2 meses, então não impactava. Tá. Agora, é diferente de hoje em dia que a gente está com essa situação financeira complicada e as pessoas estão tendo que comprar carnes de baixa qualidade. E aí não tem o que fazer. Eu vou falar o quê? Para de comer? Então, a nutrição, hoje em dia, ela está muito impactada pelo financeiro. E é um assunto muito complicado de falar, porque, às vezes, a gente está numa situação de privilégio que a gente não entende, a gente não compreende. Então, é melhor não falar para não falar merda, né? Sim. Eu falei outra palavra. Não dá nada. A gente vai colocar um pi, coloca o ki no final. A Caroline Lupetti fez a seguinte observação aqui, Thiago. Thiago, você está ótimo. Continuo acreditando em você. Obrigado por sempre dar as melhores dicas. Caroline Lupetti fez aqui a observação. Obrigado. Vamos lá se tem mais alguém que fez pergunta. Aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta, Thiago. Nossa, já passou de 1 hora e a live não caiu? Passou rápido. Matheus, quer fazer alguma pergunta? Hoje você está meio falante. Não, na verdade, eu só queria agradecer só a participação do Thiago, né? Foi, assim, muito proveitoso. Na verdade, eu acho muito legal essa questão da nutrição. Inclusive, eu acredito que a nutrição vai muito além do nosso corpo, né? A nutrição interfere em tudo na sua vida. A nutrição interfere, inclusive, na questão até cultural, né? Que é uma coisa que antigamente, como o Thiago falou, existe um ritual de você ir buscar o alimento, ir na feira, preparar, aquela questão de unir a família, né? Unir a família para um ajuda a fazer uma coisa.
né? Cada Outro região do ajuda a fazer Brasil, outra as pessoas coisa, comem uma chega, coisa. que nem final de semana, junta a família, ó, você faz isso, eu faço aquilo. Então, eu acredito que a nutrição vai muito além do autocuidado, do cuidado com o próprio corpo. É uma coisa que interfere em muitas áreas da vida, né? Então, eu sou assim muito eu gosto muito dessa área, né? Eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito. Então, desde já eu deixo Faz meu muito faculdade. obrigado pela participação do Tiago aí, pela contribuição, na verdade, né? Pela contribuição que ele vem trazer hoje, porque é uma questão de saúde pública, né? Então, meu muito obrigado hoje, Tiago, por você estar trazendo não conhecimento apenas, mas qualidade de vida, né? Para quem está aqui com a gente. Meu muito obrigado. 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 Obrigado, muito obrigado. O Só professor, posso agradecer. Eu vou. você vai. Pois não, a palavra é toda sua, professor. Nossa, já vou fazer também já a minha parte. É isso que você ia falar? Isso, eu ia passar a palavra para você. A gente já Ó, está com 1h17 de live. Não, só agradecer também, Tiago, obrigado mesmo, né, por você ter vindo fazer essa live com a gente. Além de esclarecer muita coisa, você acabou abrindo, acho que a minha mente, a mente do pessoal, do Exatamente. que é o hábito alimentar e de que muitas vezes nós nos privamos de algumas coisas, exageramos em outra, baseado em, às vezes, numa notícia de uma televisão, e às vezes até programas de TVs aí famosos comentam algumas coisas e a gente acaba acreditando naquele programa, naquela revista, e hoje você veio trazendo uma visão diferente para a gente. Olha, tipo, cuidado, você pode comer, tudo é permitido, desde que você saiba comer. Então, hoje eu saio daqui com uma nova visão de alimentação, com Sim. uma visão, além de mais responsável, Gente, a melhor sendo, comida é a do Brasil, viu? sendo Eu tô responsável aprendendo, pela minha tô alimentação aprendendo a muito partir do de hoje. Brasil. Muito É a legal. melhor comida. Sim. Nem todo lugar acho que tem arroz e feijão, né? Principalmente. Com a pandemia, dizem muito sobre dieta mediterrânea, né? Essas coisas, mas sei lá, eu atendo pessoas de Portugal, do Canadá, da Austrália. Agora com a pandemia a gente pôde atender pessoas do mundo todo. Eu não vejo um padrão alimentar tão rico quanto o nosso. A gente tem oportunidade de ter acesso, né, a muitos vegetais, a uma variedade muito grande de coisas que não se encontram em outros países. Eu acho que a nossa cultura alimentar ela precisa ser muito valorizada e muito mais aproveitada. Principalmente quem mora no interior, que sempre tem uma hortinha por perto, alguém vendendo ali, bem próximo do orgânico mesmo. Um baita privilégio, nossa, que legal. Então, meu amigo, tem mais um comentário aqui. Que Deus abençoe. Já vou ficar aqui a minha despedida, que a gente está ultrapassando o tempo. Gratidão, muito obrigado mesmo. Obrigado. Ver um dia de novo para você estar com a gente aqui batendo papo. Tá bom. Pro Rodrigo fazer mais perguntas. O Rodrigo hoje faz não mais perguntas. Ô, Tiago, tem uma observação. Você sabe que Rodrigo é uma sina na minha vida, viu? Eu só conheço Rodrigo. Aí, toda hora é um Rodrigo novo que eu conheço. Tiago, esse é uma fera, trabalha comigo, eu conheço bem esse aí. Tem uma observação aqui de uma parceira sua, acho que é Quebruz. Boa noite, sou Nutri e adoro e sigo o Tiago. E realmente vivemos uma insegurança alimentar muito grande. Como é difícil hoje em dia prescrever uma dieta básica com o preço do alimento no Brasil. É triste, né? Então, é aquilo que você falou. Ô, Tiago, eu vou passar a palavra para você, tá? Para você passar suas redes sociais, quem quiser te seguir. É muito importante que você passe seu contato, você também é um profissional. Você disse que faz atendimentos online também. Então, passe seus contatos. Depois essa live nós vamos colocar no nosso canal no YouTube, tá?
fica disponível. Nós vamos colocar o seu contato também para as pessoas entrarem, se quiserem, os teus serviços. Passa a tua rede social, a palavra é toda sua para você se despedir dos nossos companheiros aqui de live. Tá bom. Quero muito agradecer o convite. Chegou assim num momento que eu estava muito fragilizado e por causa do que eu estou passando atualmente, de depressão e ansiedade. É uma coisa nova que eu estou descobrindo, que está mexendo muito com a minha segurança. Eu achei que ia me prejudicar muito no trabalho, mas acabou que não, graças a Deus. E ter pessoas agora aqui me ouvindo, sendo que eu estou há dias com medo de produzir conteúdo e elas confiando no que eu estou falando. Então, foi muito importante para mim. Eu queria muito agradecer pela oportunidade. Meu Instagram é o Thiago. Obrigada, eu adorei. Foi muito legal. Podemos combinar sim outras aí. A gente pode, às vezes, até colocar um tema específico. Sim. Meu Instagram é o thiago.bronze. No Facebook é nutricionista Thiago Bronze. E o meu, posso falar o celular também? Deve. O celular é o 11 DDD 987299447. Faço atendimento online para todo o Brasil, para todo mundo. E para quem quiser, tá em Marte, tem conexão com a internet, a gente faz. Repete seu celular novamente e suas redes sociais, por favor. O Instagram é thiago.bronze. O Facebook é nutricionista Thiago Bronze. E o meu celular é 11 98729 9447. Ótimo. Thiago, gostaria... É muito rápido o celular. Foi rápido. O Romulo vai por aí. Fala o seu celular pausadamente, Thiago, o número do celular, que o professor não conseguiu anotar também lá. 11 98729 9447. Isso. Thiago, eu gostaria de te agradecer, gratidão, meu irmão. Nós que te agradecemos por você reservar um tempo para vir bater esse papo com a gente, nos ensinar. Foi como o professor disse, você passou dicas, nos deu uma outra visão, porque a gente está acostumado, fala assim, procura um profissional, nutricionista, a gente fala, eu não, vai chegar lá, vai mandar eu comer alface, vai cortar a carne, vai cortar. A gente está acostumado com isso, criou essa lei, né, entre aspas, e você veio e mostrou para a gente que não, que é a forma, é a quantidade e a frequência de tudo isso, que pode sim comer um tudo. E você falou de algo muito importante, que as pessoas que ficam muito presas à alimentação saudável também deixam de conviver, de sair com os amigos. Porque lá não tem a comida, porque lá não tem aquilo. Então, isso foi muito importante. A gente viu, Thiago, você falou que estava passando por um momento não muito bom. As pessoas que são atendidas por você, colocando elogios para você. Você é um grande profissional. Gostaria de te convidar novamente para participar da live com a gente. Nós vamos agendar uma outra data. Você escolhe um assunto específico. Também gostaria que você, depois eu vou te passar o link dessa live, você se inscrevesse no nosso canal. Lá também tem lives maravilhosas. A gente fez com terapeutas, com psicólogos. Nós estaremos aqui eu não lembro o dia, mas a doutora Roberta, que é uma terapeuta maravilhosa, ela vai falar sobre depressão. A gente tem lives. Então, para você acompanhar o nosso conteúdo, você já é um parceiro aqui do nosso canal. Parabéns por tudo que você deixou aqui para a gente. Isso que é importante. Que nesse bate-papo, olha como a hora passou, que a gente nem viu, 1h30 nós estamos aqui batendo esse papo. Sim. Oi, pois não, professor? E lembrando que essa live, ela surgiu de qual bate-papo? Depressão. Depressão. Faz mais de um ano que nós já estamos na ativa e o bate-papo foi sobre depressão. O projeto Papo de Amigos, Thiago, começou por causa... o assunto era depressão. Então, foi muito importante. É muito importante, como você disse, participar. Você viu quanto as pessoas te elogiaram. Isso mostra a tua capacidade como profissional, principalmente como pessoa, né? Tá lá, ó, o professor... Ó o Jabá! Ó o Jabá! Esse livro, professor Luiz Carlos, é o livro que o professor Luiz Carlos psicografou. Ele é médico de psicografia, O Amor Vence o Suicídio.
Estava entre os 7 mais vendidos do Amazon, sucesso. Ele compartilha também o lucro com a gente, viu, Thiago? Depois você recebe o cachê do professor, viu? Já que ele fez. Então, eu gostaria de agradecer a todos que estão com a gente até agora. Ô, professor, você quer fazer... A gente sempre faz, Thiago, se você permite. A gente faz uma prece final para encerrar a nossa live. Pois não, professor? Eu ia pedir para sair um pouquinho mais cedo. De novo? Não é? Não. Eu tô precisando também sair da live já. Eu tô Então com um vamos alarminho encerrar a aqui para live. mim. Vamos sair, vamos encerrar. Então tá bom. Vamos agradecer a todos. Matheus, professor, Thiago, Obrigado, gente. uma boa noite. Gratidão a todos. Deus, e a Boa gente noite. volta na próxima. Obrigado, gente. Esperam Até com a a próxima. gente, reservando Tchau, um tempinho. obrigado. Eu agradeço a todos Tchau, tchau. pela participação, pelos comentários aqui. Que vocês tenham uma semana abençoada, com muita paz Tchau, e muita tchau. luz. Tchau, Thiago. Fica com Deus e até a próxima. Até.